Oi, tu já ouviu falar no conceito de autoeficácia e como se tornar cada vez mais autoeficaz? Vamos falar um pouquinho sobre isso? A autoeficácia nada mais é do que o próprio indivíduo conseguir se organizar para conseguir resolver os seus problemas e também para conseguir desempenhar melhor o seu papel no dia a dia, seja ele no âmbito pessoal, profissional, familiar. Existem listas e listas de como se tornar uma pessoa mais autoeficaz, mas hoje eu quero falar de um exemplo em especial sobre ter um mentor. E não, eu não tô falando de um mentor profissional que tu vá pagar para ter esse tipo de orientação. Eu tô falando aqui de um mentor de vida mesmo, alguém que tu conhece, que tu admira, que já atingiu objetivos que tu quer atingir e conseguir olhar para essa pessoa de modo a seguir o exemplo dela. Alguém que representa ser ou é o tipo de pessoa que tu gostaria de ser. Ou seja, de maneira saudável, olhar para aquela pessoa, ver as atitudes positivas dela e conseguir. Quando nós convivemos com pessoas que nós admiramos, fica muito mais fácil usar os exemplos positivos dessas pessoas para que a gente possa ter um norte. Ter uma pessoa que tu pode chegar para pedir um conselho, que tu acredita que as ações delas sejam relevantes e que elas possam, de alguma forma, te dar ideias e soluções para que tu atinja as tuas metas. Então, a autoeficácia é quando a gente consegue atingir os nossos objetivos de maneira prática e eficaz. Porém, tendo uma pessoa que já passou pelo mesmo caminho, que já quebrou as mesmas barreiras, fica mais fácil da gente vislumbrar o todo. Por exemplo, tu pode passar a perceber a resiliência dessa pessoa, questionar ela sobre isso, perguntar quais foram as tarefas mais difíceis, quais foram os projetos mais difíceis que ela fez até hoje, perceber também qual o foco e quais os objetivos essa pessoa traçou para atingir então aquilo que ela atingiu e que é o teu sonho. Conversar, tentar entender. Eu gosto muito de conhecer a história das pessoas, saber dos perrengues, saber das vitórias, para num momento em que eu tiver mais triste, mais desmotivada, conseguir entender que outras pessoas também já atingiram aquilo que eu quero atingir. Que se é possível para uma pessoa, por que não vai ser possível para mim? Pedir ajuda não é errado, ainda mais quando a gente pede ajuda para uma pessoa que tu considera, que tu vê ela como um exemplo a seguir. Claro que essa pessoa tem que estar disponível para te ajudar, mas dificilmente alguém não vai poder te dar uma palavra, te dar uma técnica, te dar um caminho que para ela é simples, porque ela já trilhou o caminho. E para ti que está no começo, ou quem sabe ainda nem começou, fica muito mais difícil. Então, observe essa pessoa, tenha ela por perto, chama para tomar um café, te aproxima. É sempre bom ter bons exemplos por perto. A gente acaba tendo uma influência tão negativa por relacionamentos que a gente tem que construir por obrigação, né? Algumas pessoas da família, algumas pessoas do trabalho que a gente precisa conviver. Então, em contrapartida disso, ter uma pessoa que realmente te mostra, te encaminha para que tu tenha bons hábitos faz muita diferença na caminhada da autoeficácia. Por exemplo, tu pode fazer uma lista, né, dos teus objetivos e das tuas metas e sentar para conversar com ela. Claro que durante esse caminho a gente pode encontrar uma pessoa que não está disponível, que não pode te dar essa ajuda, que está muito atarefado, que não tem interesse em te ajudar, e aí a gente busca uma outra pessoa. A gente começa a olhar e avaliar, e talvez, se for o caso, buscar sim
uma ajuda profissional, um mentor, um coach, um consultor, um treinador, mas o importante é que tu consiga vislumbrar o que aquela pessoa fez para chegar onde ela chegou e o que é que tu pode fazer igual ou moldar os teus hábitos de vida para conseguir fazer parecido ali e quem sabe não encontrar tanta pedra no caminho, já que tu vai trilhar um caminho em partes conhecido. Aprender a buscar esses mentores, aprender a gostar desses desafios, dos desafios de colocar o teu plano em prática, do desafio de sentar com outra pessoa e planejar algo diferente. Isso aumenta muito o teu potencial de autoeficácia. Porque a gente sabe que com a bunda sentada no sofá, dificilmente a gente vai conseguir ser mais produtivo. E como eu sempre falo nos meus vídeos, é um produtivo para fazer a tua vida mais feliz. Eu não falo aqui que tu tem que ser produtivo 24 horas por dia. Tu não precisa usar essa palavra produtividade como se tu só fosse fazer coisas que tu não gosta para ser produtivo. Não, busca uma motivação, encontra ali qual é o benefício que tu vai ter no final após fazer esse trabalho, após criar esse projeto, após chegar nessa meta. Porque eu ouvi há pouco tempo atrás um pensador recente, vivo inclusive, falando que a vida não é produtiva. E ele explicou, falando que a gente vem para essa vida só para buscar e a gente acaba não vivendo. Eu discordo. Eu acho que é buscando que a gente vive. É buscando coisas novas que a gente consegue mais experiência, que a gente cria memórias, que a gente cria laços. Se eu fosse pela linha de pensamento dele, significa que tu tem que vir para essa vida, aproveitar tudo que ela tem para te dar, mas de uma forma que tu não tenha que fazer nada por ela. E a gente sabe que na vida real isso não funciona, né? A história do dinheiro, que a gente precisa ter dinheiro para viver minimamente confortável, a gente precisa de dinheiro para tudo. E não só isso, a gente precisa ser produtivo para a sociedade. Nos desenvolvendo, nós desenvolvemos a sociedade. Nos desenvolvendo, nós nos tornamos pessoas mais felizes. Porque aqui a gente fala de caminho com pedras, de dor, de suar sangue, como eu costumo dizer, mas é por uma recompensa. Eu não tô falando aqui que tu tem que passar a tua vida inteira buscando dinheiro para depois lá na velhice tu gastar todo esse dinheiro com medicamento, como eu vejo muita gente pregando por aí. Então quer dizer que tu vai viver uma vida medíocre agora e tu nem sabe se tu vai chegar na velhice. E que bom se na tua velhice tu tiver dinheiro para gastar com medicamento, porque a gente tá vendo um monte de gente aí na rua que não tem condições de pagar o seu próprio medicamento, que não tem um teto para morar, que precisa estar pedindo favor na casa de parente para morar na garagem porque chegou na velhice e não adquiriu nada. Então eu prego sim que a gente precisa produzir, a gente precisa ser criativo, não só para ganhar dinheiro, mas também para ganhar dinheiro, para ser independente. E quando eu falo para as mulheres, principalmente, eu sempre lembro da sombra do marido. Qual é essa sombra? É a dependência financeira. Tu está casada hoje, aos 70 anos, será que tu vai estar? Será que a situação financeira do teu marido vai ser boa para também poder te sustentar? Porque uma coisa ninguém tira da gente, o que a gente sabe fazer, as nossas experiências, o nosso aprendizado. Então, se tu quer criar um futuro, não pode ser em cima da base de outra pessoa, tem que ser em cima da tua base. E trazendo para perto de ti pessoas que tu tem como um exemplo a seguir,
fica mais fácil. Ah, Kate, mas eu não tenho. Os exemplos que eu tenho a seguir, eu não tenho nenhum tipo de contato. São pessoas midiáticas, são pessoas que não vão me dar esse acesso. Leia a biografia dessas pessoas. Eu recomendo sempre a autobiografia da Michelle Obama. É maravilhosa, mas tu tem aí milhares de biografias que tu pode escolher para ler. Inclusive de maneira gratuita, né? Entrando na internet, baixando e-books gratuitos, e daí depois, conforme tu for tomando gosto pela coisa, tu também pode aí adquirir outras autobiografias ou biografias pagas. Então a objeção aqui de eu não tenho ninguém próximo para seguir, eu não tenho ninguém próximo que vai sentar comigo e vai conseguir me ajudar num projeto, num problema, para atingir uma meta. Vai buscar conhecimento, vai olhar pessoas que já fizeram a mesma coisa que tu e tem esse registro em livros, em revistas, em sites, em blogs, porque é muito importante que a gente se cerque desse tipo de conhecimento para crescer, para evoluir e de maneira mais tranquila. Até porque a gente consegue dizer para o nosso cérebro que aquela pessoa X atingiu o mesmo objetivo que a gente quer. E a gente acaba induzindo ele a quebrar objeções. Esse foi um vídeo curtinho, mas eu queria muito falar para vocês. Eu acho muito importante ter realmente um mentor. E talvez esse mentor nem tenha um contato direto contigo, mas tu pode ler sobre a vida dele e saber pelas coisas que ele passou. Muito obrigada e até o próximo vídeo.